Voltando aqui na nossa sala de visitas, conversando com a Ana Leber. Ana Leber, mentora, né, de empreendedores. A Ana Leber me contando aqui que ela cuida junto com os empresários, né, que empreendem, mas querem engravidar, querem ter a família, querem constituir, então ela vai lá ajudar nesse planejamento, né, Ana? E retomando o assunto que nós estávamos aqui, como é que planeja-se a licença maternidade? Como eu planejo a minha licença maternidade? Vamos dar mais uma olhadinha? Olha lá, o planejamento da licença maternidade. O que nós precisamos fazer, então, para passar por isso tranquilamente? Definir ajustes e criar reserva financeira. Autoanálise de rotina de trabalho atual. Definir ajustes de rotina familiar e no trabalho. Ativar sua rede de apoio. Preparar-se para possíveis adversidades. Esse definir ajustes e criar reserva financeira está dentro dessa questão também da contribuição fiscal, né, Ana? Exatamente. A gente falou de ver se você está contribuindo, a gente falou de fazer uma autoanálise financeira e para completar o assunto de finanças em geral, é definir esses ajustes. O que precisa mudar, o que não precisa mudar. Lembrando que é sempre o mais leve possível, né? Não precisa complicar. É só dar uma olhadinha para ir avançando. E tem também ali, definir os ajustes familiares ali, né? Mudar ali, muda a rotina, muda... Como é que é esse misturar a família no meio desse planejamento? Quando a gente pensa em planejamento de licença maternidade, muita gente fala do dinheiro, né? Mas a verdade é que quando a gente começa a olhar a nossa rotina, como que é o nosso dia a dia, eu trabalho até muito tarde, eu chego em casa tarde, eu estou tendo tempo para mim, eu vou ter tempo para ficar com meu filho depois que acabar a minha licença, né? Então, da mesma forma que a gente imagina como que seria a nossa licença ideal, é legal pensar só, não precisa definir, bater o martelo, né? Fazer um plano inteiro, mas pensa um pouquinho como Ficar você neurótica, quer. Não é essa a ideia, né, Ana? Não, é para ser leve, mas pensa, né? Eu tenho muitos alunos, por exemplo, que às vezes têm o filho e depois decide empreender porque não quer voltar para o trabalho anterior. Se você sente um chamado para fazer isso, já vai pensando como que seria, o que você poderia fazer. Pensar não faz mal a ninguém, né? Só vai ajudando. Isso também acontece com o trabalho, né? Então, assim, se você empreende, é uma coisa também, mas se você também trabalha fora, também você precisa planejar como é que vai ser isso, a rotina depois. Isso ali também está na lista. Exatamente. Eu trabalhava muito antes de ter filho. Então, antes de eu começar a planejar a licença maternidade, já falei, não, preciso reduzir esse ritmo, dar um jeito da empresa continuar rodando bem, comigo trabalhando menos, para quando eu estiver em licença de maternidade, tudo continuar correndo bem. Então, A importância de ter o marido, né? Porque a gente está falando aqui para as mulheres, mas aí envolve a família, envolvendo a família, o marido tem que estar junto, né? O que vai fazer se você trabalha fora e não pode parar de trabalhar? Tem muita gente nessa condição. Quem que vai ficar a tal hora? Como é que vai ser? Você pode ir lá no seu trabalho mudar de horário? Tudo isso faz parte desse planejamento, né, Ana? Exatamente. É sempre importante a gente pensar o que seria o nosso ideal e conversar, né? Tentar esses exercícios que a gente fez no começo, né? De visualizar o que você quer, comunicar isso, conversar sobre isso. Fica mais fácil de se realizar e fica mais fácil a comunicação familiar também. Agora, essa ativação da rede de apoio, o que seria essa rede de apoio? Invariavelmente a gente vai precisar de ajuda, né? Isso é uma coisa que eu também não pensava. Minha mãe falou, filha, eu vou lá para sua casa. Eu falei, obrigada, mas não pensava que eu precisava. E quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, meu Deus, como ajuda ter uma rede de apoio. E para cada pessoa é diferente, né? Então, para algumas pessoas, eu vou precisar ter minha mãe na minha casa para me ajudar. Ou vou precisar de uma outra funcionária, de alguém a mais na minha casa ajudando. Ou então, quem empreende, é importantíssimo pensar na equipe, né? Eu vou ter alguém para fazer o que eu faço dentro da minha empresa, ou como que vai funcionar. Essa rede de apoio, ela pode ser dentro do trabalho ou dentro de casa. Ou seja, ela é bem diversificada, né? Vai desde a família até lá na empresa. Tem um ditado que diz que Vizinho. é preciso... Todo mundo vai ajudar, né? Minha irmã me ajuda, minha mãe me ajuda, meu marido me ajuda muito. Ninguém faz nada sozinho, não. Precisa de apoio. Agora, nós estamos falando aqui da pessoa que está planejando. Tem como planejar se veio uma gravidez? Tô grávida. Tipo, não estava planejando, não estava pensando, não estava nem ali naquele momento de desejar e querer. Veio. E aí? Primeira coisa, calma. Calma e pega esses pontos e vê o que dá para você fazer. Todo o planejamento, ele serve para te deixar mais tranquila para aquilo que vai vir. Então, se você, veio e eu não estava esperando, pega os pontos, vê o que Ainda você tem 9 consegue. meses. Calma. Colocar as coisas no lugar. Dá tempo, né? Tipo assim, é um tempo que você consegue, de repente, pegar algumas coisas aqui
e colocar para funcionar, né? E a maioria desses pontos as pessoas fazem intuitivamente. Vai pensar o que vai É fazer com o dinheiro, o que vai verdade. fazer com a rotina, o que vai fazer com o trabalho. De repente a gente só não faz do jeito certo, Ana. E aí precisa ter você na nossa vida para organizar. Por exemplo, a preparação do enxoval. A gente tem uma tela ali para a preparação do enxoval e vamos colocar ali para vocês visualizarem ali essa questão do enxoval. Olha lá. Menos é mais. Lembre-se de analisar seus padrões de consumo pessoal. Gente, que coisa, isso é muito interessante. Ó, duas questões que vão fazer diferença aí na sua licença maternidade, no seu planejamento do enxoval do seu filho que está chegando. Principalmente se é o primeiro filho, né? A gente não sabe o que compra, não sabe o que precisa. Aí a vizinha precisou muito disso, a amiga precisou daquilo, a mãe na época dela usava tal coisa. Muita gente acaba se assustando com tanto de coisa que acha que tem que comprar por causa de palpite. Exatamente. Então, o meu conselho para todo mundo é compra o que você sente que você realmente vai precisar. E para as outras coisas, espera vir a necessidade, né? Estou sentindo falta de um canguru para botar o meu bebê. Aí você compra o canguru, né? Porque às vezes a gente acaba comprando coisa e não usando. Por exemplo, a gente mora no Brasil, um país tropical, e de repente, se você mora no norte ou no nordeste, super quente, aí você vai comprar 10 cobertores de manta, 10 sapatinhos de lã, coisas que você provavelmente não vai nem usar, né? Não tem enxoval padrão, para cada um é sempre essa questão. Analisa, pensa o que você vai precisar e analisa o seu padrão de consumo. Se você tem mais roupa do que você usa, tenta não fazer isso no enxoval, né? Se você acaba sempre se vendo numa situação em que você tem menos do que você precisa e vai precisar comprar uma coisa a mais, tenta não repetir isso no seu enxoval. E eu acho que o financeiro procura alternativas. Você pode comprar coisas de segunda mão, você pode ver o que seu amigo usou, o que seu primo usou, o que sua irmã usou, que está em boas condições e adquirir para você. Tem tanta alternativa hoje em dia. É uma excelente dica essa. Aí eu fiz muito isso, ainda faço até hoje, né? A gente vive assim com os irmãos. Por quê? Porque, gente, o neném nasceu, usou 2 dias aquele macacão, no terceiro já não está servindo mais. Então não adianta comprar 10 macacões RN, porque ele só vai usar 2, provavelmente. Uma outra coisa legal é esperar o tempo das pessoas te darem presente. Porque a gente ganha tanta coisa, principalmente no primeiro filho, né? Dá um tempinho, começa a fazer seu enxoval lá pelos 6 meses, 7 meses, que aí você já vai ter ganhado as coisas que as pessoas querem te dar de presente, vai economizar também. Hoje em dia tem listas até na internet e tudo, mas como é perigoso usar a internet para ficar consultando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer e de repente obedecer aquilo ali cegamente? Eu acho que é sempre perigoso obedecer cegamente. Acho que nosso coração é uma bússola que diz para a gente qual que é o nosso caminho e cada um tem o seu jeito, cada um tem sua personalidade. Então, eu aconselho muito olhar para dentro, pensar, ver o que você sente que é o ideal para você e segue nessa. Aí, por exemplo, se a pessoa tem uma empresa, então vamos voltar a essa discussão. A pessoa tem uma empresa e administra a empresa, cuida de tudo, né? Dono da empresa, é mulher e vai ter um neném. Como é que ela deve fazer, proceder? É a mesma coisa para quem está em casa ou é diferente? Tudo isso que a gente falou hoje é o básico para todo mundo, né? Quando você empreende, você vai ter a preocupação. Quem vai fazer minhas vendas? Quem vai garantir que a minha equipe vai continuar funcionando? Quem vai ser os projetos? Eu tenho uma empresa de design também, então tinha essa preocupação. Quem que vai rodar essa empresa? E com organização, com planejamento, fica fácil também. Tem que ver equipe, tem que ver fluxo de trabalho, tem que aumentar um pouquinho as vendas antes de sair de licença para garantir que você vai sair e vai continuar o dinheiro entrando certinho. Tem técnica, mas é possível sim. Tá, e aí como é que eu faço então para dividir trabalho e cuidar do neném? Né? Muito boa essa pergunta, porque muita gente fala comigo nas redes sociais, fala, eu não estou aqui, eu tento fazer as coisas enquanto meu filho está na soneca. Meu conselho é não mistura as coisas, senão você não faz nenhuma das duas bem. Olha então, separa assim, eu vou trabalhar das 10 às 4. Eu hoje em dia trabalho das 10 às 4, que é o horário que meu filho mais velho está na creche. Então, das 10 às 4, eu estou trabalhando e aí não estou fazendo as coisas do bebê, né? Em compensação, das 6 da manhã, a hora que ele acorda, até as 10 da manhã, é só com ele. Das 4 da tarde, quando ele chega da creche, até as 8 da noite, quando ele dorme, é só com ele. E aí fica muito mais fácil de você organizar a sua cabeça e as suas atividades. Porque, de repente, você que está em casa deve pensar assim, você está falando isso aí, dona? Porque você não tem filho pequeno, sabe como é difícil, está aí na televisão e tal. Ela está aqui e os 2 filhos dela estão ali na nossa salinha de espera. Um de 2 anos, esse que vai para a creche, e o outro de
5 meses apenas e ainda está mamando no peito. Se ele chorar, ela sai daqui da entrevista. Agora não, agora você está antes das 4, está no horário de trabalho. É possível conciliar tudo, é possível ter uma família, se dedicar aos filhos e aos trabalhos e viajar e fazer tudo, é só se organizar, tudo dá certo. Agora, se a pessoa não conseguiu se organizar, né? Eu não consigo entrar nesse padrão, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter nada disso, eu não consigo. Tem gente que entra nesse desespero, então eu não vou ter filho. Essa é uma opção. Você acha que esse não ter o dinheiro, não prever o futuro, não poder, porque tem coisas que vai acontecer que você não vai prever mesmo, né? Mesmo com um plano, né? Mesmo então, com um plano. Adversidades virão na nossa vida e faz parte do nosso crescimento pessoal também. Então, você ter um plano é como se tivesse um caminho ali no seu GPS, mas a vida sempre traz coisas novas, informações novas, desafios. A gente tem que sempre saber pegar a rota de novo. Então, eu, pessoalmente, acho que todo filho é bênção, todo momento é momento. Eu prefiro me organizar porque eu tenho condição de aproveitar ainda mais esse momento tão especial. Mas eu não diria para ninguém que quer ter filho, sente essa vontade. Às vezes, o que você está vendo como desafio é só uma coisa para você transpor, realmente, não é um impedimento. Mas aí vai do coração de cada um, né? O ser humano também, ele é capaz de se adaptar, né, Ana? Então, você tem que acreditar nisso. A gente tem uma capacidade, gente. Começa para você ver fazer algo que você achava que era difícil. O ser humano, ele se adapta, ele consegue fazer coisas extraordinárias, coisas incríveis, né? Deus nos deu essa graça, né? Para fazermos. Ana, quem quiser entrar em contato com você, porque a Ana, ela presta essa consultoria também. Então, eu vou falar isso aqui por minha conta. Quem quiser entrar em contato com você, pode mandar mensagem, pode entrar em contato, pode pedir seu conselho para ajudar aí na organização? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Sou euzinha que estou lá em pessoa, que respondo todo mundo. Pode me mandar direct no Instagram. No meu site também eu separei esses pontos que a gente falou hoje em PDF, para quem ficou assim meio atabalhoada, quiser guardar, tá lá também. Dá para rever lá no site, né? Qual que é o site lá? Né? É analiber.com, é meu nome. Simples, analiber.com. Aí o nome tá aí, olha lá, ó. analiber.com. Também tem o Instagram, entrou no Instagram, tem todas as informações, segue a Ana, para vocês também poderem ter essa visão, né? É uma abertura de mente, né, Ana? Isso. A maioria dos obstáculos que a gente encontra na sua vida estão relacionados aos nossos padrões mentais, né? Exatamente. E algumas pessoas, e aí, desculpa, eu estou continuando a conversa, né? Mas assim, isso aqui é algo que a gente precisa parar, meninas. Muitas acham que essa coisa de planejamento é coisa só para quem tem uma vida economicamente boa, alta, farta. E quem não tem, que está numa classe... Né, nós que somos pobres, não temos dinheiro para fazer isso é coisa de gente rico, isso é uma grande mentira. Principalmente nós que não temos dinheiro e que precisamos nos planejar. Quanto mais a gente planeja, melhor o nosso futuro fica e mais rápido. Sem a menor dúvida. E isso serve também para todo mundo, pra né? Todo Como mundo. que você fala isso para as meninas? Senta, se acalme, planeja. Todos nós temos em nossas mãos as rédeas da nossa vida. Basta abrir nosso coração, prestar atenção e seguir com o seu plano, todo mundo. Então tá bom. Ana Leber, muito obrigada. Muito obrigada. Como é o nome dos seus filhos? Ian e Samuel. O mais novinho é qual? Samuel. Samuel está esperando a mamada dele da tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Deus abençoe seu trabalho e continue aí ajudando, né, as pessoas Eu que te agradeço. a terem mais filhos para o nosso mundo. Muito obrigada.